Foi nesta terça-feira começa o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar. Eles são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. As ações analisadas pelo TSE tratam de um suposto esquema para a contratação de funcionários públicos como cabos eleitorais. O julgamento de Castro ocorre um ano antes das próximas eleições. A sessão foi marcada pela ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE, um dia depois da mega operação policial no Rio de Janeiro. A sessão do TSE estava prevista para começar hoje às 19h, mas está atrasada. O caso terá como relatora a ministra Isabel Galotti, responsável por apresentar o voto inicial sobre as ações em julgamento. Segundo a apuração do repórter de Oeste, Christian Costa, é muito provável um pedido de vista, ou seja, mais tempo de análise no processo que pode caçar o governador Cláudio Castro. Ministros do TSE reconhecem, então, a complexidade do caso e admitem que o julgamento pode ser adiado. Piotr, a gente estava aguardando o início desse julgamento para as 19h no TSE e vale lembrar que Cláudio Castro e também o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, foram absolvidos no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e agora o caso segue no TSE. Bom, o mérito do caso exige um pouco mais de análise, mas vamos pegar a decisão de um órgão da Justiça Estadual, da Justiça, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ambos foram absolvidos. Então, do ponto de vista do mérito, vamos ficar com o que já foi julgado. A outra coisa é, quanta coincidência, justamente agora o TSE se debruçar sobre este caso. A coincidência já gera suspeição e isso é terrível. Nós estamos falando de uma decisão que pode caçar um governador que decidiu enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro. Justamente agora, isso causou estranhamento logo automaticamente nos outros ministros do TSE. Foi pautado pela ministra Carmen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral. Essa excrescência do sistema jurídico brasileiro, né? Só tem TSE no Brasil, né? E outra, quem preside é sempre o Supremo Tribunal Federal, ou seja, está contaminado desde o início. Ou é uma corte completamente independente, ou é um apêndice do Supremo Tribunal Federal com alguns convidados do Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça, essas coisas todas. Essas coisas não passam despercebidas pelo cidadão brasileiro. Claro que isso é completamente anormal. Ninguém aqui está julgando ou dizendo que o TSE não pode se debruçar sobre o caso. Mas a coincidência gera suspeição. A coincidência gera muita coisa, que não necessariamente um desejo de justiça. Daí a apuração do Christian Costa, que é muito bem informado lá de que alguém vai pedir vista para falar, pera, vamos esfriar um pouco esse negócio? Porque, peraí, não dá para fazer no afogadilho um caso como esse. Aliás, um caso como esse deveria sim ser suspenso temporariamente. Primeiro vamos tratar do que é urgente, porque se fosse urgente o TSE já teria se manifestado. Não me pareceu urgente até outro dia, de repente fica urgente. Então vamos tratar do que é necessário. Tem pessoas sitiadas pelo crime no Rio de Janeiro e um governador que está fazendo o trabalho que se espera dele. Eu só acrescento, desculpe, que a Carmen Lúcia é a discípula mais aplicada do Gilmar Mendes, que diz para quem quiser ouvir que ela foi cooptada pela maioria que controla o Supremo. O Silvio, só voltando ontem no encontro entre o governador e o ministro Alexandre de Moraes, segundo algumas pessoas que participaram ali do evento, porque pouco falaram, parece que foram proibidas de conversar com a imprensa, mas o começo ali da reunião entre o governador, a gente tem algumas imagens ali que foram permitidas, né, desse encontro com o ministro Alexandre de Moraes, mas o começo foi tenso e Cláudio Castro, claro, tocou no assunto da DPF das favelas, inclusive teria chamado ali, segundo palavras ali, de maldita, porque teria inviabilizado as operações nas comunidades do Rio de Janeiro. São informações que os jornais trazem, né? A imprensa tradicional traz que o início da conversa foi tenso e depois tudo ficou de alguma forma apaziguado. É difícil fazer alguma análise em cima dessas observações, mas vamos tomar que sejam minimamente verdadeiras. É claro que esse encontro geraria uma tensão natural.
o ministro Alexandre de Moraes não tinha nada que está fazendo lá no Rio de Janeiro, ele não é delegado, ele não é promotor público, aliás, ele nem deveria ser o relator da ADPF, o relator da ADPF, que era o ministro Fachin, depois Fachin assume a presidência do STF, deveria ser Luiz Roberto Barroso. Barroso se aposentou, então a ADPF deveria aguardar um novo relator. Mas, repito o que disse ontem, ainda que fosse emergencial, por que Alexandre de Moraes? Por conta do histórico dele como secretário de segurança do Estado de São Paulo? Poxa vida, tudo precisa passar pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Acho que esse é o ponto central. Então é inevitável que uma tensão inicial tenha acontecido. O governador Cláudio Castro deve ter exibido imagens que a gente não pode exibir. Aliás, nem as plataformas estão conseguindo exibir determinadas imagens de tortura, imagens horrorosas que são de fato tenebrosas, tortura praticadas pelos integrantes do Comando Vermelho, que foram mortos, segundo Lula, uma matança, e são as vítimas da sociedade, segundo a esquerda. E, Paula, só um adendo aqui em relação a Carmen Lúcia, o Piotr já disse, o Augusto, mas um reforço. A Carmen Lúcia marcar um julgamento de um governador que conduz uma mega operação, que sensibiliza a sociedade, que movimenta o país, as imagens rodam o mundo, os Estados Unidos assistiram a essas imagens. No dia seguinte da operação, se isso não parece política, o que é?